casa, tem surtido efeito e tem feito muita diferença aqui. Amém? E eu espero que o senhor possa voltar mais vezes, entendeu? Não só uma vez por ano, mas 2, 3 vezes por ano ou mais. Então agora eu vou dar abertura para os meninos para poder perguntar. Primeiro eu gostaria que o senhor falasse sobre o seu ministério. Meu ministério é Nepal, com a minha esposa, em Nepal. Ok, nosso ministério se chama Meninas dos Olhos de Deus. Na internet está como www.meninosdonepal.com, porque sequestraram o nosso Meninas dos Olhos de Deus. Mas é Meninas do Nepal. E é um ministério que resgata meninas da prostituição, meninas em risco de prostituição e também meninas que sofreram abusos sexuais. E por circunstância das meninas terem irmãos, nós começamos a acolher os meninos que também estavam em risco ou também passaram alguma situação desse nível. E por a visão de Deus ser família, nós começamos a ajudar algumas mães, alguns pais e agora estamos ajudando as avós. Então esse é o Meninas Olhos de Deus no Nepal e que também está em alguns outros países como Camboja, Bangladesh, Tailândia e Romênia, além do Nepal. Então são 5 países. A gente ouve muito falar sobre tráfico de menores, tráfico, prostituição de menores, tanto de meninas como de meninos. É nesse contexto aí que vocês estão elas estão... Sim, as meninas nepalesas, principalmente da casta Tamango, que é uma casta exótica, digamos assim, as meninas têm olhinho puxado, são mais de pele mais clara, elas têm muito valor no mercado da prostituição na Índia, vizinha do Nepal. A Índia e o Nepal são países vizinhos. Então essas meninas são importadas para trabalhar nos bordéis, mas elas são... Começou primeiro, elas iam com 16 anos, 15, 14, agora a gente fica sabendo de meninas com 8, 9 anos sendo vendidas nos bordéis. Então o nosso trabalho é abrigar essas meninas. A gente não vai no bordel resgatar e a gente não compra meninas. Às vezes a pessoa fala, quero dar uma oferta para vocês comprar a menina. Não, nós não compramos meninas. Nós trabalhamos em parceria com organizações que vão nos bordéis, resgatam e nós somos a organização acolhedora, que acolhe nossas casas, põe na escola, devolve a dignidade, dá boneca para ela brincar. A dignidade que devolve é Jesus. Mas através desse trabalho delas estar na escola, delas brincarem de boneca, delas terem uma família, uma mãe da casa, irmãos, elas vão sendo restauradas até se casarem, terem seus filhos e suas famílias. Esse é o nosso trabalho no Meninas Olhos de Deus. E essas pessoas, essa operação que faz este processo de tirar as meninas do corpo, são pessoas orientadas, pessoas treinadas, porque é perigoso para as pessoas que estão fazendo esse resgate? Sim, é perigoso. Eu não trabalho no resgate e são organizações, principalmente aqui dos Estados Unidos, International Justice Mission, e tem outras organizações, só que não são americanos. A organização é americana, mas eles contratam, acredite, pessoas, eu não posso falar aqui, mas eles contratam pessoas locais, pessoas de igreja, crentes, que vão disfarçados nos bordéis e entram como se fosse um cliente e averiguando que há crianças ali, ou eles filmam, ou fotografam, ou faz alguma coisa, e então aciona a polícia indiana, a polícia federal, porque a polícia local é corrupta, a polícia local ela vai no bordel também. Ou teve menina nossa que fugiu do bordel, foi na polícia, a polícia pegou pela mão e levou lá pro bordel de volta. Então tem que ser uma polícia especializada que faz o raid, né, ao redor do bordel e prende todo mundo, prende os donos, as meninas, os clientes e resgata as crianças. Mas nós não fazemos esse trabalho no bordel, a gente só acolhe depois que a menina foi resgatada de lá. Estamos sendo muito abençoados por esse trabalho lindo lá no Nepal e nós tivemos a oportunidade de mandar o Magno da nossa igreja. Conta um pouquinho dessa experiência que o Magno está tendo lá. Nós estamos muito felizes, a nossa igreja tem sido muito abençoada também. Amém, legal. Eu até ia falar mais do Magno, mas eu acho que eu fiquei preocupado com um pouco do tempo, né? Mas o Magno tem sido uma grande bênção nesse processo que nós estamos vivendo no Nepal de reconstrução do país. E tudo é reconstrução, é família, menina, dignidade que está sendo reconstruída. E o país está sendo reconstruído depois do terremoto.
Então a nossa chácara está sendo reconstruída. E o Magno fez um compromisso com Deus. Se ele tivesse o green card, ele iria dar um tempo para o Senhor nas nações. E ele foi, e tem sido uma grande bênção com a engenharia dele. Na verdade, ele ia trabalhar com a madeira. Quando chegou lá, a madeira era muito cara, ele mudou para o ferro, fazendo solda, fazendo coisa. Eu acho que eu acabei mostrando foto dele soldando. E ele tem sido uma grande bênção construindo as escadarias com engenharia. Você sabe que ele aprendeu a profissão por ele mesmo aqui. A experiência dele foi aqui, trabalhando para outras pessoas, com construção. Ele aprendeu que ele é muito habilidoso. E além de ser habilidoso, ele é um rapaz que ele sempre foi muito dedicado à igreja, às pessoas, para poder ajudar. Ele sempre teve esse coração. Sim, tem sido uma grande bênção. Ele tem construído, tem sido criativo, habilidoso como Bezalel e Aholiabe na Bíblia, né? E tem nos servido muito bem, tanto que eu tô assim, querendo que ele ficasse mais, quem sabe, né, ficar mais um mês, 2 meses, ou até casasse com uma nepalesa e casar o resto da vida para construir, que é o que mais tem lá, é construção. Pastor Silvio, deixa eu fazer uma pergunta. E quais as necessidades, as prioridades que vocês têm lá no Nepal? Olha, são muitas necessidades, eu não quero ficar assim, você pode notar que eu não falo muito de necessidade, eu não falo nada de necessidade no público para dar indireta no povo, ou direta, a gente deixa na mão de Deus, mas você está perguntando, hoje o nosso sonho é comprar uma terra perto de Katmandu, nós temos uma chácara, mas que é muito longe, e comprar uma terra perto de Katmandu para construir a nossa escola e as casas ao redor, e estamos orando sobre isso. Amém, amém. E lá no Nepal, o estilo de vida de vocês lá, se o senhor pudesse, tipo assim, fazer uma comparação com o Brasil, como seria em relação, por exemplo, ao Nordeste brasileiro, onde as pessoas também elas passam muita necessidade, onde há uma precariedade muito grande. Então, se o senhor tivesse que fazer uma comparação do Nepal com o Nordeste brasileiro, como é que o senhor faria essa comparação? Em alguns aspectos, o Nepal ele é melhor que o Brasil. Por exemplo, informática, internet, o Nepal não é um país tão precário. Lá na chácara que nós estamos, lá tem 3G. Na porta da nossa chácara, lá na porta da nossa cozinha. As estradas no Nepal são precárias, não sei como são a do Nordeste. Agora o Nepal, ele não passa fome, ele não tem fome no Nepal, porque eles plantam muito, então tem muita comida, graças a Deus. E no Nordeste é muito seco. Então alguns aspectos do Nepal são mais fáceis que o Brasil. Alguns aspectos não. Estrada e a cultura, o hinduísmo, os hábitos nepaleses é um Brasil de cabeça para baixo. Então tem coisas desafiadoras e tem coisas que são mais fáceis. Outro aspecto bom do Nepal, a minha tendência, eu sou um missionário meio estranho, porque os missionários falam muito duro da terra deles, onde eles estão, porque é às vezes para poder tocar nas pessoas e ajudar eles. Eu falo as coisas boas também. O Nepal não tem crime. Não tem assalto na rua, não tem o risco de ser assaltado, mão armada, ser morto por um bandido, como alguns lugares do Brasil infelizmente tem. Então é um país tranquilo nesse sentido. Tem perseguição, mas não tem essa tendência de assalto, de coisa. Então tem muita coisa boa. A violência do Brasil, do Nepal, ela é bem a menos do que... O Nepal teve guerra por 13 anos. Não, 10 anos de guerra civil, morreram 13 mil pessoas. Eu costumo dizer que em São Paulo morre em 2 anos esse número. Então, é uma estatística de 6 mil crimes por ano em São Paulo. Claro que eu não estou comparando, o Brasil tem vantagens e desvantagens, não estou falando mal do Brasil também. Mas é porque as pessoas olham o mundo missionário como um lugar assim, muito difícil. Não, nós moramos bem, eu tenho vários banheiros na minha casa, eu não sou aquele missionário Tarzan, que come cobra, lagarto, jacaré, que luta com jacaré, aquele missionário Rambo que anda no cipó. Não, a gente anda no carro, a gente come bem na nossa casa. Claro que não tem o pão francês do Brasil, não tem algumas coisas, mas tem muitas outras coisas. O arroz do Nepal é maravilhoso. E não tem carne de vaca, porque o país é hindu, mas nós comemos frango, podemos comer cabrito.
Tem muitas diferenças, os hábitos do povo, mas é um país bom e eu queria incentivar o pessoal que tem um chamado missionário, mas que não é Tarzan. O cara às vezes é chamado para ser missionário, mas ele é dentista, ele é médico, ou ele é engenheiro, construtor como Magno, mas ele pensa que ele não é hábil para ser missionário porque ele não é Tarzan. O missionário vem no culto e conta que comeu lagarto, comeu cobra, andou no cipó. O cara fala, eu não posso fazer isso. Lutou com o jacaré no rio. Não, eu tô brincando, eu sei que tem uns, mas os missionários exageram um pouco. Não, a gente vive bem, a gente come bem, a gente não come cobra, a gente anda com roupa, a gente anda de carro. É um trabalho missionário, as estradas são ruins, o povo é estranho às vezes, mas a gente come bem e vive bem. Jesus tem estado lá conosco. Eu posso fazer só uma última perguntinha? Pastor Silvio, deixa eu só fazer uma pergunta para o senhor. Qual a expectativa do senhor, quando o senhor estava indo lá para o Nepal, a expectativa do que o senhor iria encontrar no Nepal? Olha, eu não sou aquele super-homem de fé, tipo assim, aquele cara que... Eu luto em Deus, tenho fraqueza, luto, tem hora que... Mas eu creio que Deus falou, através da história do pastor José, de uma menina morta na calçada. Eu deixei uma igreja que tinha outras 3 igrejas coordenadas com ela e fomos, eu e minha esposa. Eu lembro que o pastor, a Rose falou, pastor, o que eu vou ser lá? Como que eu vou ser? Eu não sei lidar, não sei falar a língua. Ele falou assim, seja mãe. É o que as meninas precisam, seja mãe. E Deus falou comigo assim, não seja pastorzão, aquele... Não, no sentido bom da palavra, o pastor é aquele homem que orienta o rebanho, que cuida. Deus falou assim, seja pai. Eu sou pai, minha principal virtude seja pai. Não tenta ser assim, da direção demais, seja pai. Aí eu aprendi na arte pastoral ser pai. Não estou falando de doutrina de paternidade que está infestada no Brasil por aqui. Eu estou falando de ser pai no sentido de caminhar com a menina no altar, de ouvir a filha, de sentar com ela, de ouvir o sonho, de dar o ursinho de pelúcia, de tomar um sorvete. Eu fui fazendo isso. Uma menina esses dias me contou, ela quer ser advogada agora, Arime. Ela me contou, tio, sabe como que eu fui curada por Jesus? Eu falei, não. Ela falou, você me deu um ursinho de pelúcia. Quando eu fui traficada, eu perdi meu ursinho. Quando eu voltei, o ursinho estava rasgado ou quebrado ou jogaram fora, não lembro a história direito. E ela falou, você chegou e me deu um ursinho de pelúcia. Irmãos, eu não planejei. Eu fui o pai da bicho de pelúcia para filha. E a menina recebeu uma cura de Deus ali. Amém. Então a expectativa era de acolher meninos. Amém. E começou a vir 1, 2, 10, 50, 100. Quando nós vimos 198 um dia. Um dia eu olhei na minha casa, tinha 52 meninas, 2 meninos, não, 50 meninas e 2 meninos morando comigo. Quando eu olhei na casa, eu falei, meu Deus. E foi assim, foi. Amém. O senhor poderia passar só o telefone ou então o link para doações? Ok, o site é www.meninasdonepal.com. Em inglês, o link em inglês é www.theappleofgodeyes.com. E o meu telefone para WhatsApp é mais 977, que é o código do Nepal, não é o código de Lou, que é 978, aí vai pensar que é vizinho de Lou, não, é 977 é o código do Nepal, mais 977 o telefone 9813-000070, tá? Esse é o meu telefone e o meu e-mail é silvionepal@hotmail.com, tá bom? Amém. Deus abençoe, muito obrigado. Amém. Obrigado, Senhor, nós Amém. agradecemos. Valeu. Pela oportunidade.